Chegamos. Boa noite, bem-vindos à Revista Nacional. Vamos debater a atualidade política que marca o país e são tantos assuntos. Atenção à nossa regi. O primeiro tema é o combate ao terrorismo em Cabo Delgado, as intervenções do Ruanda e da SADC. E depois vamos falar da sinistralidade rodoviária no país. Que soluções podemos trazer para combater esta situação que, portanto, origina muito sangue nas estradas? Mas também vamos olhar de uma forma muito resumida em relação aos resultados da Comissão de Inquérito sobre a cadeia feminina de Indlavela. 3 convidados, 3 assuntos também que marcaram a semana. Ismael Bussá, boa noite, bem-vindo. Eu sei que está preocupado com a questão da Covid-19 no país. Nesta terceira vaga os números aumentam, mas também aumenta a preocupação dos moçambicanos. Boa noite, caros telespectadores, boa noite, colegas de painel. De facto, esta é uma preocupação, porque não obstante todas as medidas de contenção adotadas, há, por um lado, algum desleixo por alguns dos nossos compatriotas, e acho que este é o apelo que devíamos fazer para que reforçássemos as medidas de contenção a todos, porque como cidadãos temos direitos e deveres. Ao mesmo tempo, há a questão da vacinação, e o apelo que nós fazemos é que o Governo acelere a questão da vinda. É verdade que tudo indica que até agosto teremos um certo número de vacinas, mas se nós conseguíssemos acelerar este processo seria o ideal. Mas, em última instância, também o apelo que eu faço aqui ao chefe de Estado é que nós devemos ter algum conhecimento do chefe de Estado o mais breve possível para reforçar algumas das medidas e adotarmos também algumas medidas a nível da região em relação às nossas fronteiras, porque se nós tivermos esta situação a alastrar-se pela região, vai ser muito complicado por causa do possível colapso do sistema da saúde. Agora, se nós conseguirmos fazer alguns cercos sanitários nas principais cidades e possivelmente fecharmos algumas fronteiras, isto vai permitir que os países vizinhos não sejam tão atingidos e quando nós precisarmos de ajuda podemos ir buscar oxigênio, podemos ir buscar camas em alguns países, de forma que esta situação não seja em simultâneo em todos os países. Mas pronto, esperemos que haja algum pronunciamento com algumas medidas que nos ajudem a conter esta situação, mas mais uma vez o meu apelo a todos nós para reforçarmos as medidas de contenção. A gente vai terá notado algum avanço, e é positivo, no desarmamento, desmobilização e reiteração dos homens da RENAMO. Boa noite, Romeu. Boa noite, colegas. Sim, o meu tema da semana é sobre os avanços no DDR. Hoje encerrou mais uma base da RENAMO, a 10ª das 16 bases, portanto é a base de Zobwe. Este encerramento culminou com a desmobilização de 360 antigos combatentes da RENAMO. Por que é que portanto, na província de Tete? Por que é importante? É importante porque marca um passo significativo. Neste momento, em termos percentuais, são agora 52% dos combatentes desmobilizados, portanto, dos 5.221 soldados. Ou seja, já estamos aos 52%. Apesar das imposições impostas pela Covid, mas também do início tardio, porque foi em junho do ano passado que começou este DDR, eu julgo que estamos a caminhar para uma total desmilitarização da RENAMO, mas também estamos a caminhar para uma verdadeira paz efetiva, pelo menos com a RENAMO. E, não obstante, a violência armada em Cabo Delgado. E, portanto, queria apenas assinalar isto, de que, longe dos holofotes, os processos estão a correr de forma satisfatória. Professor Runguana, Luanda já sonha com 1 metro de superfície, nós já tivemos a mesma ousadia e sonhamos, mas não foi possível realizar. Desta vez, na sua leitura, é possível que tenhamos 1 metro de superfície nesta capital angolana? Bom, queria cumprimentar os telespectadores, cumprimentar os colegas do painel. Há um conjunto de coincidências que eu acho que podem ajudar. Portanto, eu propus que revisitássemos esta ideia do metro de superfície, porque está a acontecer em Angola. Eu, em 2003, portanto, propus esta ideia de que a cidade de Maputo devia ter 1 metro de superfície, porque estava nesse momento com grandes problemas de transporte, e 20 anos mais tarde, hoje, continuamos a ter os mesmos problemas e se calhar se agravaram, e é por causa disso que esta solução me parece a única solução possível
Na altura disse que pronto, isto não era para a África, mas depois tivemos a África do Sul a ter este tipo de transporte, agora estamos a ter em Angola e, coincidentemente, na altura que eu fiz este desafio, o presidente do município que estava a se candidatar para tomar os destinos da cidade de Maputo era o Dr. Comites, e acontece que hoje também é ele que está nos destinos desta cidade e que tem mostrado também uma grande preocupação com as questões de transporte, e eu acredito que dentro da abertura que ele tem mostrado, pode muito bem portanto, retomar esta ideia, partindo daquela máxima que diz, portanto, não importam de onde vêm as ideias, neste caso é o MDM, é alguém, de fato, da oposição que está a trazer esta ideia, que sou eu, que já trouxe em 2003 com o projeto Cidade Nova. Portanto, eu penso que não interessa a proveniência da ideia, mas essa ideia está a mostrar, porque desde 2003 que nós lançamos essa ideia, que na altura pensava-se que não era africana, depois foi subsumida na África do Sul. A África do Sul já tem o médio de superfície, agora é um país muito irmão, muito próximo de Moçambique, com uma história muito comum, que é Angola, que ele anda a retomar esta ideia. Então, a origem da ideia é aqui em Moçambique. Então, eu queria fazer esse apelo para que, independentemente da fonte, aquilo que são boas ideias possam ser retomadas, tomadas, e eu próprio estou muito disponível a trabalhar com todos aqueles que têm interesse em resolver os problemas de transporte, porque referiu, portanto, aqui o Ismael a questão do Covid, mas todos sabemos que os grandes constrangimentos do Covid, onde não estamos a conseguir resolver o problema do Covid na cidade de Maputo, é exatamente na área de transporte, o que significa que, resolvendo a questão de transporte, vamos resolver também sérios problemas tanto de saúde, neste caso da Covid-19, mas também questões da dignidade humana. Aliás, todos sabemos que até se chama My Love, portanto, o que mostra a indignidade em que as pessoas são transportadas. Portanto, eu quero acreditar na boa-fé, no esforço da modernização, porque até, aliás, o engenheiro Comis pegou esta cidade com essa guisa de modernização. Aqui está uma ideia concreta, prática, que ia transformar, que ia modernizar a cidade de Maputo, e isto é possível. Estão a fazer já cidades africanas, está a pensar isto a Angola com um orçamento de 3 mil milhões de dólares. Portanto, eu penso que, se calhar numa outra dimensão que não aquela, nós também podemos começar a ter alguns ramais deste metro de superfície, que é, sem dúvida, a única solução para os problemas de transporte, seja na cidade de Maputo, seja em qualquer outra metrópole moderna. Obrigadíssimo. Obrigado por estas leituras. São assuntos que, portanto, terão marcado a semana na visão dos nossos três convidados. Vamos olhar para o nosso primeiro tema de debate: combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Está, portanto, anunciado que teremos 1000 homens do Ruanda, mas também 3000 homens da SADC. Esta, portanto, comunidade vai enviar até dia 15 os homens para que possam ajudar no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Mas o Ruanda já chegou primeiro, e isto já está a gerar algum desconforto à África do Sul, que disse ontem que, portanto, não sabia que a força do Ruanda seria a primeira a chegar em Moçambique. Tanto é que, alegadamente, não terá sido isso que se consertou na cimeira da SADC. Já está aqui, portanto, a crescer uma, portanto, presumível clivagem entre Moçambique e África do Sul. E é isso que queremos ouvir aqui com os nossos comentadores. Ismael Moussa, esta intervenção, esta miscelânea na intervenção em Cabo Delgado, é arriscada ou nem por isso é que neste contexto sempre surgem questões desta natureza? Obrigado. Antes de mais dizer, por uma questão de coerência, eu defendi desde a primeira hora e nos vários debates sucessivos, tanto no outro canal como aqui, que nós não tínhamos outra hipótese que não fosse aceitarmos tropas estrangeiras. Mas também reforçava constantemente que, quando eu falava de tropas estrangeiras, estava a falar de tropas da SADC e do continente africano, e nunca de outros continentes, por causa das clivagens que podem surgir, a semelhança do que tem acontecido em outras partes do mundo. Pegando nesta questão em particular,
do Ruanda, isto não é novidade, e acredito que não seja novidade até para setores mais autorizados da própria África do Sul. Porquê? Porque quando se trata de questões de defesa, mesmo a nível da própria África do Sul, acredito que nem todos podem estar por dentro da estratégia. E, às vezes, alguns pronunciamentos podem refletir aquilo que é a essência. O que é que eu quero com isto dizer? Esta questão da vida no Ruanda, como eu dizia, não é nova. Por que é que não é nova? Quando o Presidente da República foi à França, além da conferência da África, ele teve um encontro com o Presidente francês. Logo de seguida, o Presidente francês fez uma visita ao Ruanda e depois à África do Sul. Por que é que fez esta visita? O que é que está por detrás desta visita? Há dados que nunca passam público, mas se nós fizermos uma investigação, vamos a perceber. O que é que acontece? É que o maior problema neste momento, no contexto de Cabo Delgado, não é se a Total volta ou não volta. É um facto que a Total voltará. O que nós não sabemos é quando a Total voltará, porque a Total terá que voltar quando houver garantias totais de segurança. Este é um aspecto. Mas neste momento a maior preocupação, quando nós aderimos ao capital financeiro internacional, a nossa soberania fica limitada. Nós passamos a sujeitar-nos a outros interesses. Não é por acaso que o Presidente Samora Machel tinha muitas reservas em aderir ao capital internacional. Porquê? Porque ao aderir, temos também a aderir às regras do capital. E as regras do capital nem sempre estão em consonância com os nossos interesses. E aqui o que é que acontece? Sob o canal de Moçambique, passam 50% de todo o combustível que vai para o Ocidente. Passa pelo canal de Moçambique também 30% de quase toda a exportação e importação que vai para a Ásia, e para os grandes mercados. E nós sabemos que os nossos países são potenciais fornecedores de matéria-prima para a China, para a Índia, para a Austrália e por aí fora. E é tudo nesta zona. Qualquer perigo no canal de Moçambique vai encarecer os produtos, quer seja para os países receptores da nossa matéria-prima, quer seja para a África do Sul, que é o maior parque industrial da África e da África Austral neste momento. Então isto tudo tem implicações. E nós sabemos que a tomada de uma vila como Simba da Praia, que tem uma base naval, é extremamente perigosa para a segurança naval, a nível da costa. E é isto que preocupa alguns atores importantes da comunidade internacional. Por outro lado, nós sabemos que nós estamos inseridos dentro de um corredor de droga, que é extremamente violento e que gradualmente está capturando o Estado. O Estado ainda não está capturado, felizmente, mas já há sinais de um processo de captura do Estado, e isto é perigoso, e isto preocupa vários quadrantes, quer seja a Europa, quer seja os Estados Unidos. Não é por acaso que o Departamento de Estado americano, em relação à droga, já pensa seriamente em ter um escritório em Maputo, além de Joanesburgo, porque nós passamos a ser, digamos, o principal centro de atenção da questão do narcotráfico. E nós sabemos que, no fundo, por detrás do terrorismo em Cabo Delgado, há vários interesses que convergem. A questão do narcotráfico, a questão das pedras preciosas, a questão, por exemplo, da imigração clandestina, vários outros, além do próprio terrorismo. Não é? E, portanto, por causa disto, há todo o interesse internacional de que Moçambique tenha que ter alguma intervenção e que ajude Moçambique a combater esta situação do terrorismo. Agora, nós também sabemos que a experiência de combate ao terrorismo no mundo, nenhum país conseguiu derrubar o terrorismo. Derrubar na essência. É muito complexo o processo. E não se faz isto de um dia, não se faz isto de um ano. É um processo longo. Da mesma forma que não se conhece na história da humanidade países que tenham conseguido derrubar uma guerrilha. Isto é um processo muito complicado. E é por isso que é preciso que nós ajudemos ao governo, ao nosso governo, como cidadãos deste país, a encontrar as melhores saídas para este problema, porque é um problema que, no fundo, atinge a todos nós. E o passado, a história, nos ajuda a entender uma série de situações e também possíveis soluções. Por exemplo, se nós repararmos na guerra civil que ocorreu neste país, que envolveu o governo e a Renamo, durante os 16 anos, ela só foi possível se encontrar uma solução depois de muita pressão de alguns quadrantes. Por exemplo, eu aqui cito o trabalho feito por Christian Gieffrey. E na altura, Christian Gieffrey não foi bem entendido, não obstante ele ter sido uma pessoa que ajudou bastante todo o processo de libertação, era uma pessoa bastante apoiante do movimento de libertação de Moçambique durante a luta de libertação, mas depois ele veio cá fazer um estudo sobre o parentesco na província de Nampula e acabou, no estudo que ele fez, acabou identificando uma série de nuances que ajudaram depois o governo moçambicano a encontrar um acordo de paz, que foi a questão da legitimidade que a Renamo estava a conseguir no terreno e que estava a impedir que a via militar pudesse surtir algum efeito, a não ser que se encontrasse um acordo de paz. Esta é uma situação do passado que pode nos ajudar nas luzes em relação a este problema. Um outro aspecto, eu há dias a ver no YouTube, encontrei um vídeo muito interessante sobre os depoimentos da Operação No Gordo. E verifiquei, por exemplo, o que é que aconteceu na Operação No Gordo. Como é que depois a Frelimo se entrou para a Niassa e como é que alastrou por Tete, de forma significativa. Foi exatamente quando o exército português, quando inicia com o No Gordo em 1970, faz uma grande operação, toma a base Beira e outras, e até algumas bases a Frelimo já tinha se retirado de lá, não é? Mas depois os portugueses assumiram, e isto fez com que a Frelimo fosse forçada
a ter que buscar outros locais e a luta se alastrou. Isto chama a atenção agora por causa da vinda, quer das tropas holandesas, quer das tropas zimbabuianas, quer outras. Nós temos que ter estratégias militares que impeçam que se repitam algumas coisas da história. Porque nós temos que entender que estamos no mesmo território, é Cabo Delgado. E possivelmente, dentro dos terroristas, até possamos ter filhos de antigos combatentes que conhecem a estratégia que os pais usaram. Então, tudo isto tem que ser muito acautelado nos estudos de estratégia. Eu aconselho determinadas pessoas a verem aquele vídeo dos depoimentos que vai nos ajudar a perceber alguns cuidados que nós temos de ter. E voltando ao Christian Genfrey, na questão de Cabo Delgado também, a mesma coisa neste conflito. Eu creio que a operação militar vai ser extremamente importante para infringirmos baixas ao inimigo, não é? Mas nós temos que pensar seriamente em outros dois cenários, que são paralelos, que se complementam, que é a questão da DIN, mas a DIN tem que funcionar de forma rápida, começar com resultados claros, quer seja em Niassa, quer seja em Nampula. Os sinais atuais não são satisfatórios? Ainda não, mas já há recursos, demorou porque não havia recursos, havia toda uma série de aspectos conjunturais, mas agora eu creio que já há tudo para que se avance rapidamente. Por que é que eu estou a dizer isso? Porque vários estudos feitos mostram que a grande parte das pessoas recrutadas e que hoje estão dentro dos terroristas não são essencialmente de Cabo Delgado, são de Nampula e Niassa. Então isto é preocupante, principalmente do litoral de Nampula. Estou a falar dos distritos do litoral de Nampula. Por isso que é muito importante que a gente tenha uma ação rápida da DIN e construa-se contranarrativas para reduzir a aderência, para reduzir a adesão, porque muitas pessoas vão forçosamente, mas muitas vão voluntariamente. Então, isto é importante, a questão da DIN, e conseguirmos fazer trabalhos para que haja menos aderência das pessoas ao terrorismo e consigamos segurar as pessoas a nível do controle do governo. A terceira questão, que é aquela que dificilmente se fala no debate de televisão, que dificilmente as pessoas gostam de discutir, mas eu desde o ano passado que venho batendo nesta tecla e vou continuar a bater nesta tecla para o bem do meu país, que é a questão do diálogo. Todos esses processos de guerrilha, todos esses processos podem-se encontrar um meio termo que é a nível do diálogo, que é a coisa mais difícil de se conseguir. Mas muitas das guerras, muitos dos conflitos se resolvem à mesa de negociações. Quem devia negociar é o governo e os terroristas? Mas aí é uma questão complexa, por isso estou a dizer. Primeiro é preciso, neste momento, qualquer diálogo seria uma catástrofe para nós. Porquê? Porque seria capitulação. Nós estaríamos a negociar não num momento de força. Porquê? Porque temos uma parte do território tomada, que é a questão do Mocimba da Praia. Portanto, seria pior renegociar-se neste momento. Mas o que nós podemos fazer é uma grande operação militar em que nós consigamos infligir grandes baixas ao adversário, em que a gente possa dialogar com poder de força, porque aí estaremos nós com uma vantagem. Não é? E como é que se faz isto? Há técnicas para isso. É claro que tu não vais negociar na essência com todo o grupo, porque tu sabes que dentro deste grupo tem pessoas de fora, tem terroristas que vêm de fora, não é com estas pessoas que nós temos que negociar, mas nós temos aqui que encontrar uma forma de entrarmos para dentro deste grupo e conseguirmos conversar com os moçambicanos que estão lá dentro. Porque eu acredito que os moçambicanos que estão lá dentro têm familiares neste país, nem todos eles foram lá de livre vontade, nem todos eles estão satisfeitos em estar lá. Muitos foram aldrabados por troca de emprego, por outras manipulações, e é preciso ganharmos essas pessoas, porque são nossos irmãos, são moçambicanos, então temos que trazê-los à razão. Agora, como é que isto se faz? Isto é outro assunto, não é aqui que se discute. Egidio Vaz, temos, portanto, este anúncio que, como diz o professor Ismael Moussa, até relevante a intervenção do Ruanda e da SADC, mas já começam alguns sinais de alguma má compreensão por parte da África do Sul. Hoje tivemos, portanto, o pronunciamento, que foi ontem, mas hoje é mais mediatizado, a trazer dúvidas em relação de quem devia ser primeiro no combate ao terrorismo entre, portanto, as forças do Ruanda e da SADC. Mas isto acontece depois de termos espiões detidos também. Sim, temos que começar a contextualizar. A ministra da Defesa da África do Sul mentiu ao público sul-africano, também o público do mundo, ao afirmar de que não tinha conhecimento. Aliás, a última reunião extraordinária, portanto, a última cimeira extraordinária, deliberou que, para além das forças de interposição da SADC, Moçambique estava livre de contactar qualquer outro país, desde o momento que fosse da região ou, no mínimo, dentro da União Africana, para lhe ajudar, para apoiar nesta guerra contra o terrorismo. Portanto, está lá escrito. Se a ministra sul-africana disse que não sabia, então é por puro maquiavelismo. Aliás, nós sabemos quanto distorcida
e desconcertante tem sido a posição da África do Sul com relação a este assunto, inclusive o envio pelo Sr. McBride de 5 agentes, os 5 espiões, para virem espiar o Cabo Delgado, numa operação que acabou ingloriamente, porque para as forças de segurança abateram um drone, segundo o jornal sul-africano Citizen, bem como deteve os 5 que, para a sua soltura, teve que merecer a intervenção da ministra de Segurança no mesmo país. Ou seja, mas também sabemos claramente que em Gaborone, aquele secretariado é extremamente poroso e sempre vazavam informações sigilosas para o benefício da África do Sul. Bem, portanto, é mentira. Que interesses a África do Sul teria em... Agora, vamos para o segundo lado. E, portanto, a vinda destes 1000 soldados ruandeses, eles não vêm todos eles para uma única frente. A frente de combate, não. Parte deles são polícias que vêm não só ajudar no combate ao terrorismo, mas também num programa de formação. Outros são militares, que também com o mesmo propósito, como afirmou o porta-voz das forças ruandesas, a missão para Moçambique não é determinada pelo tempo, é determinada pelos objetivos. Então, quando esses objetivos forem atingidos, então nós voltaremos. Ao contrário, por exemplo, da missão da SADC, que inicialmente está atrasada há 3 meses. E, portanto, esta é a verdadeira situação. Mas, antes disso, é preciso também reconhecer que o comandante-chefe esteve em Moeda recentemente e visitou algumas posições, num contexto onde, neste momento, as forças de defesa e segurança estão a infligir golpes muito duros e os terroristas andam em debandada e desconcertante. Tentaram, por exemplo, em Biaka, não conseguiram. Tentaram em Palma, também a prontidão das forças de defesa e segurança estão lá a reprimir e a repelir. Ora, esta ideia de querer sempre estar na contramão já está a perder graça. Porque antes a opinião pública forçava não, quer dizer, sempre dizer que não, temos que buscar apoios externos. Agora que o apoio, a assistência externa está a chegar, estão a contra-argumentar contra essa mesma. Então, eu julgo que precisamos de sentar e nos recalibrar nós próprios nas nossas opiniões, na forma como nós estamos a fazer. Ou seja, falando da SADC, por exemplo, e cumpre-me informar, porque eu sei, a missão de Botsuana já está cá há muito tempo para preparar essa logística, para receber. Agora, não sei se são 3.000. Está a assumir isso baseado naquele relatório técnico da missão técnica a Cabo Delgado. Mas o relatório que foi endossado não foi o relatório da missão técnica, foi o relatório do órgão de defesa, política e segurança. Ou seja, aquele relatório vazado para servir os interesses sul-africanos não é o final. O conteúdo desse relatório nós não o temos. E, portanto, não estou muito seguro se serão 3.000, se serão 5.000, se serão 10.000. Todavia, o que eu estou a dizer é que já está em solo pátrio uma missão específica de Botsuana e parece-me a mim que pelas contribuições das tropas, a África do Sul vai ter a fatia de Leão, seguida de Botsuana, e eventualmente os outros países podem não necessariamente contribuir com soldados, mas eventualmente com equipamento e tal. E, portanto, eu julgo que estamos já a inaugurar uma nova fase da contra-insurgência com um apoio concertado da região e dos nossos amigos, num contexto em que as forças de defesa e segurança também estão-se a modernizar. Estão-se a modernizar e aqui quero também citar as palavras do presidente Nussi, que diz que não se combate o terrorismo com forças normais. É preciso alguma especialização e, portanto, é isso que neste momento nós temos que, enquanto formamos não há tempo a perder, formamos e combatemos o terrorismo ao mesmo tempo. E este apoio que está a vir, em parte, vai acelerar esse processo de modernizar a prontidão e melhorar cada vez mais a prontidão das nossas forças de defesa e segurança para combater.
Que interesses a África do Sul teria contra Moçambique neste aparente contexto que já começa a emergir? Bom, são interesses essencialmente econômicos. A África do Sul tem um grande investimento, tem um grande investimento em Moçambique, mas também tem grande interesse em participar, por exemplo, no projeto de gás. As empresas subsidiárias ou subcontratadas sul-africanas estão lá. E, portanto, eu julgo que também estamos perante, Moçambique é uma potência em ascensão, digamos assim, entre os Estados os Estados agem sempre em interesse individual e, portanto, estamos perante um sistema anárquico onde cada Estado persegue os seus interesses. E, portanto, em Moçambique, seguramente que a África do Sul tem grande interesse. Agora, não é o interesse de nos ver a progredir, obviamente, mas é tirar proveito daquilo que eles podem tirar. Vou dar um exemplo simples. Grande parte das cimenteiras, portanto, a indústria de cimento que estão em Moçambique, compra o clinker na África do Sul. E a África do Sul ganha duas vezes. Primeiro, vendendo clinker às indústrias cimenteiras moçambicanas. Segundo, sobre este preço, portanto, o cimento acaba sendo muito mais caro, justamente por causa dos custos de produção. Chegou a do Gongo, instalou-se num sítio onde tem cacau, produz clinker e produz cimento, o preço baixou. A África do Sul não gostou. Para além, sem contar com o cartel dos transportes. A transportadora, ou seja, vai perceber que estaria do interesse da África do Sul que as empresas cimenteiras nacionais pudessem sempre e eternamente ser dependentes portanto, da África do Sul. Portanto, estamos aqui perante toda uma economia de escala e os interesses soberanos que a África do Sul quer ver sempre protegidos. Professor Ronguana, o Ministro da Defesa Nacional garantiu hoje que as relações entre Moçambique e África do Sul são boas e que também a busca de outros apoios não significa desprezo à África do Sul. Se já temos este debate a nascer neste momento em que todas as forças, portanto, do lado da SADC e do Ruanda já estão com as botas efetivamente no terreno, o que é que se pode fazer como previsão com estes alegados interesses que a África do Sul pode ter como CITA Egídio Vaz, se também poderá integrar na força conjunta que será enviada a Cabo Delgado? Bom, fazer mais amigos e diminuir os inimigos, esta é que tem que ser a regra da nossa política, esta tem que ser a regra da nossa relação com outros Estados. Não interessa a ninguém entrar em confrontação, seja verbal, seja de que tipo, com a África do Sul, que é um parceiro estratégico de Moçambique, com relações de irmandade já de muito tempo. Portanto, virmos aqui atiçar, portanto, é preciso compreender, como estava a dizer o Ismael Moussa, que a comunicação militar não é igual à comunicação política. Portanto, eu até ficaria espantado se ela dissesse, sim senhor, eu estou por dentro. A forma como ela se dirigiu, falou, é a forma apropriada como se deve falar sobre estas questões. Portanto, eu não vejo aqui que esteja a mentir ou não mentir, vejo simplesmente que ela falou com uma linguagem que é própria para tratar assuntos desta natureza. Portanto, nós temos que contribuir para que efetivamente esta irmandade, e é engraçado, nós estamos a querer entrar neste debate, nesta contradição, com um parceiro no momento que ele vai meter tropas para nos apoiar a nós próprios. Portanto, eu penso que se houve um mal-entendido, como o Ministro da Defesa já disse, está ultrapassado, portanto, não há nenhuma crispação, vamos colaborar com a África do Sul. Portanto, quando você pede apoio e a pessoa que vem te apoiar lhe recebe com bocas, com falatórios, isso mostra que você não sabe aquilo que quer, mas nós sabemos que o nosso país sabe o que quer. Portanto, queremos que os sul-africanos estejam cá a nos ajudar neste momento difícil. É perceptível também esta vinda das tropas ruandesas, por se for a olhar tanto no nosso quadrante, tanto Malawi, estamos a falar da SADC, Tanzânia, a África do Sul, não tem tropas frescas, não está envolvido em guerras já
há bastante tempo. Pelo contrário, aquela faixa do Ruanda, os ruandeses têm experiência, portanto, no Congo, tem experiência na Guiné Equatorial. Guiné Equatorial, preciso lembrar, não, Guiné Equatorial, República Centro-Africana, que se trata também de uma luta com nuances religiosas. Portanto, eles têm uma experiência muito grande sobre esta matéria, estão já praticamente em guerra. Portanto, eu percebo perfeitamente que possam dar um contributo importante nesta questão. O que está em causa não é se há Ruanda, se há África do Sul, não. Nós, dentro da SADC, dentro desse espírito africano, da africanidade, portanto, que este, afinal de contas, é a gênese até da nossa independência, foi esta solidariedade, esta cooperação. Nós nos lembramos dos tempos gloriosos, que havia a linha da frente, em que queríamos, de fato, combater em conjunto. E foi nesse tempo que conseguimos a nossa independência, que conseguimos salvaguardar a nossa soberania e até a nossa integridade africana. Porque repare que o colonialismo, por exemplo, na América do Norte, extinguiu, portanto, com a integridade, a soberania índia, mas, pelo contrário, os países africanos salvaram a sua nacionalidade, salvaram a sua identidade, baseado nesta cooperação informatizada na OA, portanto, hoje, portanto, União Africana, mas que depois está sedimentada a nível regional, SADC, OMO e por aí fora. Portanto, é esse espírito de colaboração, esse espírito de que os africanos, eles só podem resolver os seus próprios problemas, mesmo se aberto à cooperação técnica com os Estados Unidos, também tem uma experiência invejável nesse domínio, mesmo cooperando com a França. Sabemos que o que está a acontecer no Sahel, a França tem uma experiência acumulada neste tipo de assunto. Temos que nos irmanar, a África do Sul, a França, os Estados Unidos, estarmos de fato do lado das nações viáveis, das nações fortes, e porque nós queremos também ser viáveis, queremos ser fortes. Foi acertada esta escolha do Ruanda. Agora, é muito importante também dizer, olha, as questões militares, parece-me que o governo já aderiu à lucidez, o MDM, eu próprio, muitos membros, já vínhamos dizendo que é preciso cooperação internacional. O governo aderiu a esta lucidez, já está neste caminho. Temos que começar a olhar outros aspectos, ou seja, é legítimo, é justo que a sociedade civil se interrogue. Olha, com esta vinda, quais são as implicações sociais? Nós temos que nos antecipar a possíveis problemas sociais que vão decorrer desta situação, não por má fé deste ou daquele, mas naturalmente quando tem, num contexto, portanto, geográfico limitado, de um distrito ou de 2, 3 distritos de uma província que é o Cabo Delgado, uma injeção de mais de 1000 homens com outras tradições, com outra cultura, com outra forma de fazer, quais são as implicações? E se já não são 1000, são 3000, são 5000, são 10.000, e todos não são só ruandeses, são sul-africanos, são de várias nacionalidades. Quais são as implicações em termos, por exemplo, de direitos humanos? Como é que nós podemos trabalhar para minimizar o sofrimento deste povo? Porque, aliás, foi dito aqui uma coisa interessante, quando o Ismael dizia que, olha, os que estão a entrar nos insurgentes em Cabo Delgado são provavelmente de Nampula e Niassa. É óbvio que nunca ia se usar jovens de Cabo Delgado para fazer operações portanto, terroristas em Cabo Delgado, por causa dos laços familiares, de irmandade. Portanto, nós todos sabemos que, em termos militares, quando há um conflito numa região, usa-se normalmente gente de outras paragens, exatamente porque não tendo esses laços familiares, não tendo esses laços de vizinhança, portanto, poderão praticar outro tipo de ações que os locais não praticariam. Portanto, é isso que nós temos que despertar. E agora? Vamos efetivamente receber este apoio, mas este apoio é de homens com tradições castrenses militares diferentes dos nossos. Como é que será a relação com os nossos? Como é que será a relação com a população? Quais são os problemas que podem vir em termos dos direitos humanos, em termos da relação entre a população e esses militares que, em grande medida, nem falam as línguas, nem falam a língua oficial em Moçambique, com outro tipo de tradições castrenses. E não devemos esquecer que o Ruanda veio de uma tradição militar que, portanto, que opôs Tutsis
e hutus e que se traduziu em morte em grande escala. Como é que esta forma, portanto, como é que as cicatrizes desta guerra não estarão nesses homens? E como é que nós podemos preventivamente começarmos a trabalhar com eles como irmãos, a perceber como é que vocês trabalham e como é que a forma como trabalham vai, portanto, ter implicações com as populações locais. Estamos a resolver a questão militar, sim senhor. Estas pessoas, uma vez conquistados os territórios, reconquistados os territórios que estavam nas mãos de terroristas, uma vez estabelecida a segurança, a população volta para ali. Ao voltar para ali, já não tem a casa que tinha, já não tem a lavra que tinha, então temos que nos mobilizar para o retorno desta população para aquela zona, para instalar a população. Afinal de contas, não é só para recuperar o território, não é só para expulsar, é para que o moçambicano possa voltar a trabalhar. O que é que nós, como moçambicanos, o que é que o nosso governo tem preparado para permitir que essas populações, uma vez recuperados os territórios, possam lá voltar? É por isso que é justo que a sociedade civil hoje já não se concentre muito nas questões militares, da vinda de tropas, mas como partidos políticos interessados, como sociedade civil, começamos a pensar, não, temos que nos precaver dos problemas que podem advir desta relação. Até já ouvimos, até com tropas da ONU, portanto, no Congo, por exemplo, houve problemas portanto, com mulheres, portanto, de direitos humanos. E não haverá. Como é que podem ser resolvidos? Estamos a falar de 4.000 homens e esses homens são jovens, vão precisar de mulheres. Como é que isto tudo se resolve, se acautele? Então, se nós não olharmos para esses aspectos humanos, para esses aspectos antropológicos, daqui a um mês estaremos a chorar, estaremos a lamentar, mas sabemos que são problemas que se impõem e se põem onde há homens, onde há militares. Portanto, é preciso que a sociedade civil, é preciso que os partidos políticos, é preciso que nós todos comecemos a trabalhar para que não se cometam ali, portanto, atropelos graves aos direitos humanos, para que efetivamente a relação entre esses vientes e os locais possa ser o mais pacífico possível. É preciso que preparemos a população para retomar as suas zonas de risco. E para terminar também, é preciso dizer, a parte militar, pela sua urgência, pelos seus métodos, muitas vezes não se compadece com a parte legal que é necessária fazer. Portanto, temos que refletir também para que esta vinda, que é para apoio, não se traduza num conflito portanto, em termos legais em Moçambique. O Parlamento foi avisado, a Comissão Permanente reuniu-se, como é que os deputados foram informados destas, porque representam o povo. E quando há esta vinda de novos militares, parece-me que é sensato também que se dê alguma informação, que haja uma troca. Espero que isso tenha sido acautelado, mas se não foi acautelado, ainda vamos a tempo de termos esta conversa, esta informação, salvaguardando efetivamente aqueles que são segredos militares, aquilo que é a urgência de uma intervenção que não se compadece, por exemplo, sequer com uma sessão extraordinária, mas se calhar se justifica uma sessão extraordinária da Assembleia da República para receber a informação do governo desses passos que alteram completamente aquilo que é a dinâmica, portanto, a dinâmica militar, a dinâmica da nossa segurança, porque, afinal de contas, temos aqui homens, e esses homens estrangeiros, que, como estava aqui a se sugerir, alguns podem ter interesses, se calhar não muito focalizados nos interesses internos, mas em interesses estrangeiros. Portanto, eu penso que, se calhar, é salutar, é interessante que se acautele isto, uma sessão extraordinária, o Ministro da Defesa, o Primeiro-Ministro, possam explicar o que efetivamente está a acontecer, como é que isto está a ser projetado, como é que vamos salvaguardar os direitos humanos das nossas populações, como é que vamos proteger também as nossas mulheres, porque estamos a ter uma injeção significativa de homens solteiros. É importante que nós discutamos, que nós possamos portanto, ir à frente dos problemas e não esperar que eles aconteçam, depois começamos a transformar aquilo que era uma ajuda numa questão que vai nos embaraçar, nos pôr uns contra os outros, e se isso acontecer, quem ganha é o terrorista, quando definitivamente. Agora, também é importante apelar que isto é um conflito também que envolve os moçambicanos.
como é que esses terroristas vão ser capturados, vão ser encostados à parede, vão ser também tratados. A Moçambique tem uma grande tradição de amnistia, de reintegração. Como é que vamos pensar esses aspectos? Aliás, o presidente não se cansa em apelar àqueles jovens que se vocês voltarem não vai vos acontecer nada, porque nós podemos até precisar de cadeias e prisões que nunca acabam. Portanto, há um conjunto de ações, de situações que decorrem daqui, que acho que a sociedade civil, a sociedade moçambicana, o governo terão que trabalhar imediatamente para resolver. Professor Ismael Moussa, quando se fala das implicações e antevisão que o professor Rongwana aponta, nos é lembrado também que o Ruanda já foi citado em alguns alegados escândalos nas intervenções militares e particularmente na República Democrática do Congo. Que leituras sobre o nível de preparo que temos que ter para que possamos evitar situações, portanto, iguais a estas que em algum momento já ouvimos na história? Exato. Eu, antes disso, eu pegaria três aspectos importantes, e sendo um deles a pergunta que me faz. O primeiro, também por causa da contribuição dos dois colegas que me antecederam, é que nós temos que ter em conta que durante a luta de libertação, o movimento de libertação teve uma estratégia de política externa que era totalmente diferente da política externa, por exemplo, do MPLA e de outros movimentos aqui da região. Se nós pegarmos os outros movimentos, tinham muita tendência de se ficarem muito, digamos, concentrados num único aliado, não é? Mas a Frente de Libertação adotou uma estratégia que depois foi aquela que foi adotada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros no pós-independência, que era termos vários aliados, não termos um único aliado. É por isso que nós cooperávamos com a União Soviética, cooperávamos com os Estados Unidos, cooperávamos com a Itália, cooperávamos com os países nórdicos, cooperávamos com a China, portanto nós estávamos abertos a todos. Portanto, esta salada foi sempre uma tradição da nossa política externa. E não vai ser hoje que a gente vai mudar. Esta foi a política externa de Moçambique e foi bom, o que nos permitiu que nós pudéssemos ficar até, se calhar seríamos o Estado mais não alinhado que havia. Porquê? Porque nós tínhamos esta capacidade de gerirmos com todos. E é isto que se calhar que está a acontecer hoje. Porque se repararmos o que é que acontece, por isso que eu não estou muito preocupado com este pronunciamento da ministra sul-africana. Porquê? Porque eu dizia aqui do início que o presidente francês foi ao Ruanda e depois foi à África do Sul. E porquê que foi ao Ruanda e depois foi à África do Sul? Isto fica claro que a África do Sul está dentro dessa estratégia, ela não está fora. Porque é preciso percebermos o seguinte: o Ruanda é o parceiro mais importante dos americanos depois da África do Sul aqui na região. É um parceiro estratégico. E como eu dizia, há o problema do narcotráfico, há uma série de problemas que interessam aos americanos o combate cerrado sobre isto. Por isso que a entrada de Ruanda também nos dá alguma legitimidade neste combate perante um aliado poderoso que é os americanos. A outra questão que nós temos que ter aqui em conta é o seguinte: com a saída da Inglaterra, da União Europeia, o que é que acontece? Se nós pegarmos os países mais poderosos do mundo, os 5 países do Conselho de Segurança, 2 são europeus, ou eram europeus. A França e a Inglaterra. Neste momento só fica a França. Então a França está a tentar aproveitar uma oportunidade que está a surgir dentro da União Europeia, com a saída da Inglaterra, e são os 2 países que tinham o maior número de colónias, sem contarmos com a Espanha, mas a nível da África eram os países que praticamente dividiam a África, não é? A Inglaterra e a França, e neste momento a França está com um grande objetivo de se reerguer como uma grande potência europeia, por estar no Conselho de Segurança, por ser a única do Conselho de Segurança dentro da Europa e por ser aquela que detém um grande número de antigas colónias e com relações muito privilegiadas com várias dessas colónias. E, portanto, tudo isto é uma oportunidade para a França, não é? A saída da Inglaterra, mas também é uma oportunidade para nós, porque nós temos um país que está, neste momento, com grandes interesses em África. Então temos que saber tirar dividendos disso, mas sempre conscientes de que não há relações de amizade. Todas as relações são de interesse. A França tem os seus interesses, nós temos que saber tirar dividendos do nosso interesse. Este é um aspecto. O outro aspecto que eu gostaria aqui de pegar é a questão, por exemplo, das cautelas que temos de ter com a vinda das tropas do Ruanda, é verdade, mas aí remete-nos a uma outra reflexão. Se nós verificarmos em todos os exércitos do mundo, há 2 coisas que são fundamentais, além das outras, da questão da logística, da questão do treino e não sei o quê, que é a questão, quer da contra-inteligência, quer a questão da polícia militar. Nós temos que resgatar a tradição da polícia militar. Eu me lembro no passado, nós quando andávamos pelas ruas de Maputo, mesmo ruas da Beira, de qualquer cidade, nós víamos polícias militares, durante a Guerra Civil que tivemos com o Renamo. Porquê que eram importantes os polícias militares? Porque são aqueles que vão nos ajudar a conter os excessos, porque qualquer exército comete excessos, em momentos de emoção, em momentos de crise, em momentos de combate, e é preciso que haja polícia militar para nós termos um termómetro, que é aquele termómetro que vai ajudar o governo a monitorar os excessos, quer seja das nossas forças, quer seja das forças hoje estrangeiras convidadas a fazerem parte deste ato de operações. Portanto, nós temos aqui que resgatar a polícia militar, mas uma polícia militar séria e bastante efetiva,
não é? E temos que resgatar também a questão de uma contra-inteligência bastante forte que nós já tivemos no passado. Isto é importante que a gente tenha essas duas coisas. Há dias vi Mas nós não temos a contra-inteligência forte? não tanto. Se tivéssemos, já teríamos conseguido muito melhor sucesso no campo militar. Então eu acho, mas é um assunto que não gostaria de entrar em pormenores, mas é necessário que a gente redobre os esforços. Qualquer Estado deve ter uma segurança forte. Segurança não só um sistema de informação de segurança, mas a segurança dentro do Exército. É muito importante a questão da informação. E este é o aspecto que vai nos ajudar. Mas voltava a dizer aqui na questão da Polícia Militar. Se nós tivermos uma Polícia Militar efetiva, se nós permitirmos o acesso da imprensa nas zonas de confrontação, se nós tivermos uma grande parceria, quando digo nós, refiro-me se o Estado moçambicano, o governo, tiver uma parceria entre ela e a sociedade civil e os mídias, para além da Polícia Militar, isto vai permitir algumas cautelas nesta questão dos excessos. Porque nem sempre quem está no topo pode perceber os excessos cá no terreno. E é preciso que haja mais do que um olho nesta questão, acautelado os aspectos da segurança, dos segredos de guerra. Agora, uma terceira questão que eu acho extremamente importante aqui, pegando um pouco o que o Ronguano já dizia, é o seguinte: se nós repararmos o que é que aconteceu na luta armada de libertação, por isso eu pego sempre na história, porque a história ajuda-nos sempre a entender o presente e a perspectivar o futuro. Na luta armada de libertação, diferentemente do que aconteceu na Guerra Civil, nós nunca tivemos uma vila ou uma sede distrital tomada pela Frente de Libertação. Nunca tivemos isso. Mas passamos a ter isto a partir da luta dos 16 anos com a Arnamo. A Arnamo tomou vários distritos. Que consequências é que tem a tomada de um distrito? A primeira consequência é a deslocação de populações. Nós não tivemos durante a Guerra de Libertação, se reparar como não houve tomada de sedes, não houve tomada de vilas, dificilmente ouvia-se falar de deslocados, população deslocada. Nunca ouvimos dizer que moçambicanos tiveram que sair para ficar milhares de pessoas no Malau, milhares de pessoas no Zimbábue, milhares em outros sítios. Porquê? Porque não havia tomada de sedes distritais, que é onde há uma grande concentração da população. Porquê? Porque a nossa população ela vive dispersa no campo. Ela só se concentra nos meios urbanos. Mas durante a Guerra de Arnamo nós tivemos este episódio de deslocamento de pessoas, muita deslocação de população. E hoje estamos a voltar a ter de novo. O que é que isto significa? Isto significa que agora, com a vinda de tropas ruandesas, com o apoio que vamos ter da SADC, quer seja da África do Sul, quer seja do Zimbábue, entre outros que aqui aderirem, nós temos que ter uma estratégia muito clara de recuperar todas as sedes distritais e ocupar efetivamente. Porque uma coisa é recuperar, outra coisa é ocupar efetivamente. O que é que significa ocupar efetivamente? É evitar qualquer tentativa de assalto. Termos o total controle. E recuperarmos a todo custo Mocimboa da Praia, o mais urgente possível. Para nós termos o controle. E aí o que é que significa? Significa que nós vamos poder reter as populações lá. Porque na situação atual o que é que está a acontecer? Nós estamos a ter as populações a terem que refugiar-se em Pemba, em Nampula, em várias partes do país. Isto não é saudável, nem é sustentável. Porquê? Porque mesmo a comunidade internacional que nos dá o apoio hoje vai ter limites, vai chegar a uma altura que vai ser difícil sustentar isso. E o Estado não tem recursos para manter isso. Esta é uma questão. A outra questão é que a tomada de uma vila, se ela não for efetiva, o que é que a população acontece com a população? Ela vem pensando que já está estável, mas depois do pequeno ataque ela tem que fugir. Ela fica a mercê aos animais, na mata, fica a mercê aos terroristas e até a mercê dos próprios soldados que podem os confundir com terroristas. Isto é um risco muito grande de estabilidade e da dignidade humana. Por isso que nós temos que ter a tomada das sedes o mais rápido possível, mas uma tomada efetiva, de forma que consigamos concentrar as populações nas sedes e aí encontremos medidas de compensação para que essas populações possam fazer outro tipo de atividades, que nem todas elas são provenientes daquela sede, podem ser desarredores, muitas podem ser pessoas que são camponesas, outras podem ser pescadores, então teremos que ajustar os contextos para termos uma subsistência delas, para que elas não vivam dependentes do Estado e que a gente possa transmitir alguma segurança. Isto é extremamente importante. E é aqui onde a sociedade civil também é chamada a entrar e dar o seu contributo na forma de como estas pessoas poderão ser melhor acomodadas e acauteladas. Mas todo este esforço, toda esta boa vontade depende essencialmente de um bom desempenho militar. E hoje, olhando por aquilo que é a amostra que a gente vê, mais ou menos, do Exército de Ruanda, dá-nos um certo conforto. Estamos, pelo menos, nota-se, são pessoas bem alimentadas, bem equipadas, bem treinadas. Isto é um bom sinal, dá um certo encorajamento, não é? Esperemos agora que a gente consiga fazer, digamos, uma boa equipa, não é? Sempre tendo em conta que quem vai estar no comando destas operações será o nosso Exército. Portanto, este aspecto é preciso que fique claro, para que nunca passemos a percepção aqui à sociedade de que agora recebemos ajuda e são eles que vão passar a tomar o comando da operação. Isto é preciso que fique claro de uma vez por todas, não é? E acho que se for bem trabalhada, uma boa articulação, eu acho que podemos conseguir uma vitória no campo militar.
Foi isso que foi dito no Teatro Operacional do Norte, portanto, no centro das operações. O comandante-chefe visitou e disse que, portanto, serão as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas a dirigirem, portanto, os outros colegas que vêm para nos apoiar. Vamos passar para o segundo tema, vamos falar, portanto, do relatório sobre a situação da cadeia feminina de Ilha Bela. O que foi confirmado é que sim, há promiscuidade sexual dentro da cadeia. O que não é confirmado é sobre a saída de reclusas. Isto não é confirmado. O relatório diz que tem havido festas aos fins de semana. Isto foi relatado por algumas reclusas. Há bebida e há gente estranha ao estabelecimento penitenciário que de forma rotineira tem-se feito. Silveira Romana, quando olhamos para todos estes elementos, o que é que nós podemos refletir? Porque não foi confirmado o que o CIP disse absolutamente, mas foi confirmado também algo que não é normal. Que chegue gente estranha à cadeia e que faça festas com bebidas e até saia com mulheres e não se saiba para onde vão. Da indignidade a que nós chegamos é a prova cabal de como realmente as nossas instituições se perverteram até ao mais baixo possível. Eu penso que aqui não há escapatórias nem subterfúgios de que, bom, foi feito o delito até aqui, mas o delito não chegou. O que temos que reter é que há, de fato, delitos. O que temos que reter é que há muitas coisas que não estão a correr bem. O que temos que reter é que, efetivamente, há erros. O que temos que reter é que, efetivamente, há deboches nas nossas cadeias e é muito triste quando assistimos esse tipo de espetáculos, porque a cadeia não é só uma instância punitiva, mas também é uma instância para tentar a recuperação e a reabilitação do criminoso. Ora, se ali onde o criminoso devia ser recuperado, devia ser reabilitado, para mais tarde voltar a integrar a sociedade, pelo contrário, encontra um clima de deboches, bacanagem e outro tipo de cenas baixas e indizíveis, significa que estamos a falhar no que é essencial. Não importa se esse tipo de atos abomináveis acontece dentro do estabelecimento prisional ou se isso acontece fora, a ocorrência pura e simplesmente destes atos abomináveis deve nos chamar à consciência. Temos todos que reconhecer que o Estado está a falhar, não é? Portanto, esta direção da cadeia. O Estado está a falhar. O que deve ser feito neste momento? Já temos estes Primeiro resultados. tem que haver uma responsabilização. Penso que é uma responsabilização dos gestores primários desses estabelecimentos. Isso é importante e é urgente que se faça, mas também há uma responsabilidade política que é justo que se tire ilações, porque estes gestores da cadeia têm também os seus gestores primários, superiores. Então é preciso que se reflita sobre quem deve tanto arcar com a sua responsabilidade, seja a responsabilidade administrativa, seja a responsabilidade também política, porque nós também temos que começar a lançar sinais de que quando há um fracasso, este fracasso não pode ser só assumido pelo pobrezinho que está embaixo da nossa escala de liderança, mas há uma responsabilidade também que deve ser compartilhada. Portanto, eu penso que isto é que tem que ser feito e com urgência para termos a certeza de que a culpa não morreu solteira, porque nós estamos a condenar essas pessoas vão ser punidas na cadeia porque cometeram crimes. Ora, quando as pessoas que deviam estar à guarda destas pessoas, que deviam tentar recuperar, deviam tentar reabilitar estas pessoas, essas mesmas pessoas
foram também trazer, portanto, desencaminhar ainda mais pessoas que já estavam desencaminhadas, estão a impedir que essas pessoas possam ser reabilitadas. São outros crimes mais hediondos que daquele. Ora, se aquele penitenciário, se aquela reclusa está ali porque cometeu um crime, como é que aquele que comete crime sobre ela também não vai ser punido, também não vai ser responsabilizado? Portanto, nós temos que ter clareza que o que aconteceu é grave. Não vale a pena tentar minimizar, tentar... Não há crimes pequeninos, aqui são crimes e, como tal, têm que ser rejeitados, têm que ser responsabilizados. Portanto, eu penso que, se calhar, não é a melhor linguagem, vir dizer que não, o CIP disse, não é bem assim, não. De fato, houve uma denúncia, fez o trabalho, os resultados que foram provados são estes, e agradecer-se ao CIP pelo esforço que uma organização de sociedade civil, quase de direito privado, portanto, está a conseguir fazer aquilo que as nossas instituições não estão a conseguir fazer. Portanto, eu primeiro penso que devemos agradecer ao CIP, devia ser condecorada até o CIP pelo esforço que está a fazer, agradecermos e até garantirmos que vamos colaborar mais com o CIF. O Estado deve ter este desejo de reconhecimento. Agora, se isto foi até ali, eu penso que não é relevante. O relevante é que o CIP fez um trabalho e aquilo que dizia que alguma coisa de errado está a acontecer naquela cadeia foi efetivamente provado. Se é até ali, para ali, eu penso que isto é irrelevante. Portanto, o próprio governo tem que tomar a responsabilidade de implementar tudo aquilo que deve ser feito, a responsabilidade criminal, a responsabilidade política, e, a partir deste exemplo de Ilhavela, procurar saber se isto não acontece nas outras cadeias. Portanto, em vez de nos concentrarmos só nesta, se isto aconteceu nesta cadeia, e os guardas prisionais são os mesmos que giram nessas cadeias, é bem possível que também aconteça noutras cadeias. Portanto, tinha que se pedir imediatamente uma sindicância em todas as cadeias, e também aí um apelo também à Assembleia da República, que tem que tomar as suas responsabilidades, tem que também procurar saber se isto aconteceu só em Ilhavela, se está a acontecer em outras cadeias, e quanto rápido pudermos agir, eu penso que é melhor, e cada um de fato tirar as suas responsabilidades, mas temos que trabalhar para que as pessoas que estão nas cadeias não sejam objetos de indignidade, de violação dos direitos humanos, mas que as nossas cadeias sejam lugares onde as pessoas possam ser recuperadas, onde as pessoas possam ser reabilitadas. Portanto, enquanto estão a expiar a sua culpa, mas também estão a se reabilitar. E temos que começar a pensar, aquelas reclusas, quando saem daqui, quais são as fases por onde passam para se reabilitar, como é que são reintegradas na sociedade. Portanto, eu penso que despertou-se um problema grave daquilo que tem a ver realmente com os processos de reabilitação, porque não existe pena de morte em Moçambique, exatamente por se acreditar que a pessoa, por mais crimes que tenha cometido, ainda há espaço para ser, portanto, recuperado, para ser reabilitado. E as cadeias aparecem como esse elemento de reabilitação. De expiação da culpa, mas também de reabilitação. O que deve estar a acontecer numa cadeia onde há inspeção, onde há, portanto, acompanhamento do Estado? Acontecem relatos horripilantes como estes que ouvimos, de gente estranha que vem e promove, portanto, podemos usar o termo orgias, acompanhada de bebedeiras, tudo numa normalidade que só aparece destapado com uma investigação desta que ajudou e que cita o CIP como, portanto, a instituição com todo o mérito. Eu julgo que o Centro de Integridade Pública despertou um problema que foi verificado com a Comissão de Inquérito. Também eu li o relatório da Comissão de Inquérito e saúdo pelas recomendações, entre as quais, por exemplo, alastrar esta investigação e essa sindicância em todos os outros estabelecimentos prisionais. Por exemplo, uma das recomendações também é que nas cadeias femininas só mulheres também poderiam ser ali as guardas, e, portanto, os trabalhadores tinham que ser também do sexo feminino, que é justamente para isso.
Mas, respondendo à sua questão, eu julgo que, de facto, temos um problema enorme. É um problema enorme onde nós precisamos de resolver. Não é admissível que pessoas estranhas adentrem lá ainda para fazer festas. Portanto, é algo de anormal. E eu sei, por exemplo, que antes do CIP fazer a investigação, a inspeção também esteve lá e não notou absolutamente nada disso. Ou seja, estamos aqui perante uma situação, não diria eu de laissez-faire, deixa andar, mas houve uma distração tremenda. Acredito eu que numa perspectiva superadora, se as recomendações forem levadas a cabo, somos capazes de não só destapar a magnitude do problema, mas também as autoridades competentes atribuir as medidas corretivas necessárias. E, portanto, em uma única palavra, precisamos de alguma reforma, precisamos de modernizar e sofisticar os sistemas de vigilância, precisamos ainda que estas reclusas, para mim, os reclusos também têm tido esses problemas, mesmos problemas. Que problemas? Os reclusos têm tido que problemas? Não, os problemas são transversais. Por exemplo, fala-se de saída dos reclusos também, por exemplo, fala-se também de exploração, violação, digamos assim, do sexual. Fala-se da entrada, por exemplo, de pessoas, de mulheres, inclusive, nos centros de reclusão. E, portanto, isso existe, e é importante parar com isso. A situação de Ilhavela tomou-se tão alarmante porque uma entidade como o CIP Independente fez um estudo exaustivo, mas as questões, os problemas estão lá. E, portanto, o que eu me ofereço a dizer é justamente esse, que é importante que o Estado e as entidades competentes, com este trabalho feito tanto do CIP como dessa comissão de inquérito, pegue isso e use esse dinheiro para fazer as necessárias reformas e atribuir os necessários corretivos. Ora, aqui a responsabilização não pode apenas sobrar para o peixe miúdo. É preciso que, efetivamente, quem tem a missão e o dever de proibir que tais coisas aconteçam também seja. Quem seriam neste caso? Quem seriam estas pessoas? Um serviço profissional tem uma estrutura, pois não. Então é preciso olhar para isto e sacar as consequências. Não podem ser apenas esses guardas que estejam lá, porque podem existir os outros também. Então é preciso que se corrija pela medida grande e se estabeleçam os mecanismos para nunca mais voltar. Portanto, não é apenas, para mim, a questão não é apenas a punição ou a responsabilização. Não é isso. O relatório faz um conjunto de recomendações estruturantes que lide com as susceptibilidades disso voltar a acontecer. Ou seja, é preciso sim trabalharmos sobre o homem, mas também na estrutura. Ismael Moussa, nós já tivemos, portanto, a denúncia, passou-se ao inquérito e agora faltam-nos os resultados que serão, portanto, efetivamente, consequência de todas estas conclusões. Isto deve vir do Ministério da Justiça, pelo menos até aqui é o que se pensa. O que é que devemos esperar do Ministério da Justiça, da aparição da entidade que tutela este setor? Bom, primeiro, antes de mais, eu gostaria de felicitar o CIP por ter feito esta denúncia, e é uma denúncia que ajudou bastante até a desanuviar um pouco as suspeições que muitas das vezes ocorrem na relação entre o governo e a sociedade civil, e este foi um exemplo claro de que, afinal de contas, uma parceria entre o governo e a sociedade civil é bastante útil para o país e deve ser continuada e enaltecida. Portanto, este é um gesto que eu acho que nós temos que ter a humildade de enaltecermos o CIP por este trabalho. Por outro lado, também gostaria de enaltecer a Comissão, porque não obstante no início, a Comissão de Inquérito, e eu próprio uma das pessoas que dizia que o ideal seria não termos lá o Ministério da Justiça, mas termos os outros intervenientes, mas hoje, perante este relatório, acho que também é de direito que a gente diga que foi um relatório aceitável, um relatório que, de facto, ajuda-nos a buscar caminhos. E, portanto, temos que saber dar uma palmatória e reconhecer que foi um trabalho bem feito. E também não esperava outra coisa de pessoas como a diretora do Centro de Formação Jurídica, Judiciária, mesmo o juiz jubilado que foi indicado, são pessoas
com uma certa imagem, com certa personalidade e dignidade, e acho que isto significou um pouco o relatório. Agora, indo à sua questão, eu acho que aqui há duas situações. Uma é a responsabilidade administrativa, que cabe ao Ministério da Justiça a agir, não é? Há medidas administrativas que deve tomar em relação a estas pessoas, não é? E deve ser imediata, não se deve perder muito tempo, por um lado, mas também há aqui, sendo um crime público, há aqui medidas criminais que cabem à Procuradoria-Geral da República. Portanto, a Procuradoria-Geral da República, perante esta denúncia pública, pegando este relatório, pode, desde já, iniciar já uma série de processos de crimes aqui que vão levar, digamos, à punição destas pessoas, até como forma de dar um certo exemplo para todos os outros que pactuam com esta situação. Agora, paralelamente a estas duas situações, eu acho que o Ministério da Justiça deve rapidamente avançar exatamente com esta investigação a nível nacional, em todas as cadeias, e, se calhar, rever todo o processo que diz respeito à inspeção, à formação, à supervisão. Portanto, há aqui toda uma questão em cadeia que falhou. Então, é preciso pegar tudo isto e, não obstante as medidas administrativas para penalizar as pessoas que assim o procederam, eu acho que é preciso também, paralelamente, começar-se já a adotar medidas que podem ajudar a que esta situação nunca mais volte a acontecer. Agora, o que é que deve-se fazer? Eu acho que há saber acumulado a nível do Ministério da Justiça, há parcerias que podem ser feitas, quer com a sociedade civil, quer com as faculdades de Direito, entre outras, para ajudar a cautelar este tipo de situações, e o que nós gostaríamos e esperávamos é que o mais rápido possível tivéssemos um pronunciamento do Ministério da Justiça a dizer o que é que de concreto já está a ser feito, não é? Para que isto não fique muito tempo a pensarmos que está sendo feito algo e depois venhamos a perceber que não foi feito muita coisa. Portanto, é preciso pegar o momento e efetivar rapidamente as medidas. Porque portanto, a Assembleia da República aprovou a questão das medidas alternativas à reclusão, não é? Portanto, eu quero acreditar que, se é possível levar uma reclusa para uma festa, é por se saber que não é uma verdadeira criminosa, não é? Portanto, são pessoas que cometeram delitos, cometeram erros, mas que de repente são condenadas, e se calhar há necessidade urgente de se implementar estas medidas alternativas à reclusão, porque estamos a levar, às vezes, pessoas que não são criminosos de mão cheia, e vamos colocar num contexto deste, e lá é que começam a cometer os verdadeiros crimes, não é? Portanto, é preciso acautelarmos esta ideia de que temos que a reclusão tem que ser a última medida, porque eu não acredito que, se forem mesmo criminosos sérios, você os leve para uma festa e volta à cadeia. Portanto, estamos aqui também, é preciso olhar para este aspecto. E é daí também a questão da Procuradoria é importante, porque a partir do momento que um guarda prisional, um dirigente de uma cadeia, leve um criminoso para uma festa, está a colaborar, não é se querendo ou não, consciente ou inconscientemente, está a ajudar para a fuga deste criminoso, está a colocar em causa a segurança, porque se forem criminosos, não, se isto acontecer, portanto, até acaba dando fé àquelas pessoas que dizem, não, há criminosos que são libertos para irem roubar, fazer assalto e voltar à cadeia. Portanto, eu penso que temos que olhar isso, mas queria insistir muito nesta questão das medidas alternativas à reclusão, que podem, porque acredito que são meninas, às vezes senhoras de boa fé, que acabaram por entrar nesta engrenagem e, porque não são criminosos, de fato, serem usados e reusados. Acho que isso é dramático. De forma muito rápida, vamos olhar para um tema que é o último, neste caso, a sinistralidade rodoviária em Moçambique. No último sábado, portanto, no sábado anterior ao de ontem, tivemos a tragédia da Manhissa, onde 32 pessoas morreram, e os debates ao longo da semana foram tantos. Um deles veio da sociedade civil, no caso o CDD, que disse que o governo é culpado pela tragédia da Manhissa. E Vasco, como é que podemos olhar para estes pronunciamentos que surgem depois da sinistralidade? E nós tivemos também pronunciamento do governo através do Ministério dos Transportes e Comunicações a reconhecer que precisa de intervir mais contra a sinistralidade, afastou 2 altos dirigentes, no caso o Diretor Nacional dos Transportes e a diretora do INATER, e anunciou a criação de uma entidade responsável pela luta contra a sinistralidade. Bom, existem vários fatores, não é apenas a questão das condições
transitabilidade, nomeadamente buracos, fraca sinalização, luminosidade, a iluminação pública. Não é apenas isso, mas também existe a própria, o fator humano é extremamente importante. Mas, para além do fator humano, também temos outros elementos que permitem que os motoristas, mesmo se comportando mal, não haja um sistema que permite para que refreá-lo. Por exemplo, os próprios passageiros são também responsáveis. Por exemplo, num autocarro pode não haver uma concordância sobre se esta viatura, aliás, se essa velocidade é aceitável ou não. Uns, dentro do mesmo machimbombo, dirão que nós estamos com pressa, está ok. Outros dirão que não, essa velocidade não é apropriada para refreio. E, portanto, é importante que também os passageiros sejam resolutos nisto e haja. Mas também não é só isto. Eu julgo que também não existe nenhum sistema que permite que os passageiros reportem anonimamente a um número, a uma linha verde, e que dentro da estrada, o polícia de trânsito seja capaz de parar e disciplinar. E, portanto, eu julgo que é um conjunto integrado. E mais, com as novas tecnologias de informação, eu julgo que também esses transportadores há necessidade de melhorar, digamos assim, a gestão de frota. Eu vou dar um exemplo. Os caminhonistas, já é possível, remotamente, aqui na cidade de Maputo, por exemplo, temos essas grandes empresas de taxistas que têm um dispositivo na viatura capaz de ver se a pessoa abriu a porta, fechou, inclusive gravar a conversa e intervir tempestivamente em caso de andar a alta velocidade. E mais, também existem tecnologia que limita a velocidade de uma viatura. E, portanto, eu julgo que é um conjunto de fatores combinados que precisam de serem ativados, não apenas do lado do governo. O governo tem as suas responsabilidades, melhorar as estradas, mas estradas melhores também não são determinantes para a redução dos acidentes. Pelo contrário, temos aqui uma circular onde todos os dias há acidentes. As pessoas batem naquelas rotundas. Uma estrada está boa. Não é isso. É importante também ver outros fatores. Portanto, sim, estradas, iluminação, a fiscalização, isto sim, mas também do lado dos transportadores, eu acho que o Estado pode exigir que um transportador tenha instalado uma central para verificar as suas próprias viaturas, à semelhança do que acontece, por exemplo, com os grandes caminhonistas, que são e intervêm quando o caminhonista está a se desviar. Portanto, eu julgo que inclusive, a nossa própria atitude como passageiros, devemos também nos comportar e termos uma ideia concreta de que é importante que nós cheguemos em casa em segurança. E, portanto, não quando nós compramos bilhete, só citando aqui o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, que diz que não podemos chegar a uma situação onde nós compramos o bilhete, na verdade compramos o bilhete da morte, ao nos fazer isto. Então, eu julgo que é a combinação destes elementos todos. E, para mim, sem desprimor a Covid, eu julgo que a sinistralidade rodoviária é uma das principais causas de mortes precoces dos nossos cidadãos, sobre o qual precisamos de um debate sério e vendo esses todos os elementos. Ismael Mussa, como é que nós podemos ultrapassar esta situação? Se é uma das principais causas de morte, é porque, de forma muito breve, temos que avançar contra este fenómeno. As estradas moçambicanas são corredores de sangue. Exato, com medidas macro e com medidas micro. Por exemplo, macro, o que é que seria? Nós estamos independentes há 40 e tal anos. A única estrada que nos liga a todo o país é a estrada que nós herdamos do colonialismo português. Será que vamos continuar a ter uma única estrada por quanto tempo? Em todas as partes do mundo não é possível nós termos um país com a dimensão como este
em termos de uma única estrada. Há chuvas, ficamos sem poder circular. E a dignidade humana das pessoas de se locomoverem, a própria possibilidade das pessoas até melhorarem a sua qualidade de vida por causa do escoamento dos produtos, até o custo de vida em quase todo este país torna-se encarecido porque nós só temos uma única via de ligação. Portanto, eu acho que, como medida macro, eu acho que nós temos que, de uma vez por todas, encontrarmos recursos e termos rapidamente uma estrada alternativa à Estrada Nacional número 1. E que até possa ser em parceria com o setor privado, que seja gerida por portagens, porque não tem sentido pormos portagens nesta estrada nas condições em que ela tem. É uma aberração. Eu acho que vamos fazer uma parceria com o setor privado, que se construa uma estrada de qualidade, que se liga a todo o país e que possa ter portagens. E esta fica a estrada para ligar vilas, não é? Para ligar distritos, fica uma via alternativa. Mas que tenhamos uma estrada de qualidade. Mas que seja uma estrada onde a autoridade do Estado se faça presente. Eu dou-lhe um exemplo. Se eu saio daqui de carro até Nelson Brito, eu não apanho ninguém a vender na rua. Eu não apanho nenhuma vila na rua. Por quê? Porque este é que é o normal. O Estado tem que reafirmar a sua autoridade. Ninguém deve construir a berma da estrada. O Estado tem que ter as reservas do Estado, que é aquilo que está aprovado por lei, mas infelizmente no nosso país nós não cumprimos. Nós começamos a construção de uma estrada e as pessoas já vão construindo a volta da estrada e não há uma atitude sobre isso. Portanto, que se faça uma estrada nacional, de raiz, sem vilas à volta, sem pessoas à volta, de forma que seja estritamente proibido que as pessoas vendam, que as pessoas construam à beira da estrada. E que seja uma estrada de longo curso. Esta é uma questão. A outra questão é, nós podemos adotar, por exemplo, os caminhos de ferro. Por que não podemos ter uma linha férrea que liga todo o país? Barateava os custos de produção, barateava o custo também da circulação das pessoas e dava maior dignidade às pessoas e até menos riscos de acidente. Isso também é possível. Quanto é que isto custa? Se calhar ficaria mais barato do que a ponte que nós fizemos na Catembe, por exemplo. Então, se encontrarmos dinheiro para fazer a circular e a ponte da Catembe, então que encontremos dinheiro, não é? Para fazermos uma estrada como deve ser, uma linha férrea como deve ser. Isto é uma questão macro. Agora, questões micro. Se nós vamos mesmo aqui à cidade de Maputo, experimenta sair de manhã do seu carro. Qual é o primeiro grande problema que encontra? É que antes eram chapas, não é? Que conduziam de forma desordenada. Hoje esses chapas fizeram um upgrade, receberam autocarros, mas conduzem com a mentalidade de chapa. Onde é que está a autoridade do Estado nisso? Esse é que é o grande problema. O Estado tem que estar presente nisso, tem que haver medidas. Todos os dias temos essa situação. E depois temos que ter continuação das medidas, sustentabilidade das medidas. Eu lembro que, numa altura, o município adotou um mecanismo de que era proibida a lavagem de carros na praça pública, né? Mas hoje mesmo, ou se amanhã quiser, pega a sua câmara, vai ali à zona do museu, todos estão a lavar o carro, estão a danificar o alcatrão. Alguém fez o cálculo dos custos disso tudo? Ninguém faz. Então nós temos que ter medidas que sejam sustentáveis. A outra questão é a questão da Polícia de Trânsito. A Polícia de Trânsito não tem só como missão punir, tem como missão educativa. Então, este aspecto é preciso que a gente encoraje. Hoje, por exemplo, a questão tem a ver com as empresas, por exemplo, transportadoras. Hoje existem sistemas que tu podes fazer, através do tracking, o controle da tua viatura, saber quanto é que a tua viatura está a aquela velocidade, se parou em algum sítio para abastecer. Tu tens o contacto imediato. Elas têm que ter esta responsabilidade. Nós temos que aprovar um dispositivo legal em que obriga essas empresas a ter este tipo de medidas. A outra tem a ver, por exemplo, com os horários de circulação, não é? Com o tempo, por exemplo, de que o motorista pode estar a trabalhar, quando é que ele deve ser substituído por outro. Tudo isto tem que ser não só legislado, mas tem que ser monitorado. Então, há uma série de ações aqui, quer seja macro, quer seja micro, que nós temos que adotar. Há a questão, por exemplo, da sinalização. Eu me lembro no fim do ano, este último fim do ano, aqui na Ponta Douro, surgiram sinais que eram velhos, para uma estrada nova. Via-se claramente que aqueles sinais foram plantados pela polícia para roubar do cidadão. Eu, a passar um dia, na zona próxima da entrada da Bela Vista, vi uma série de carros sul-africanos a serem multados. Tirei as fotos dos sinais. Os sinais eram até anõezinhos, assim. E velhos, não tinham nada a ver com aquela estrada. Mandei para o comandante de trânsito da província de Maputo e para o comandante provincial. Felizmente já não existem estes sinais, mas muita gente foi multada ali. É preciso que a gente tenha este espírito também de cidadania. Nós temos que ajudar as autoridades a denunciar estas práticas. É preciso que isto seja punido. Porque o grande problema aqui é que nós temos um problema muito sério de corrupção. Eu um dia estava ao lado de um colega que estava a conduzir, vínhamos daqui de Marraquém, e o que é que nos aconteceu ao meio do caminho? Mandaram-nos parar e disseram que nós vínhamos a 104. Eu pedi para ver a câmara, porque eu tinha certeza que nós vínhamos a 50. Quando fui à câmara, o que é que eu verifiquei? Eles não queriam me deixar a ter acesso à câmara, mas eu depois insisti e consegui chegar à câmara.
verifiquei que o carro que estava a 104 era o carro que tinha passado, que era um carro branco. O nosso carro era preto. Eu peguei no telemóvel e filmei e fotografei. Quando discuti, eles não quiseram aceitar, passaram a multa. Eu peguei naquilo e mandei ao comandante de trânsito da província de Maputo. A carta foi depois anulada. Foi um gesto de cidadania. Portanto, eu acho que é isto que nós temos que começar a fazer. Nós temos que ajudar as autoridades a corrigir os problemas, mas parte também da polícia tomar atitudes mais severas, porque isto é uma prática que está todos os dias. E imaginemos que aquele carro que estava a 104, se fosse um autocarro de passageiros, poderia ter um acidente e eram vidas humanas que se iam. Portanto, nós temos que começar a ser um pouco mais interventivos. Ruana, de forma muito rápida, como é que podemos melhorar para portanto, uma boa gestão contra a sinistralidade rodoviária? Com estes elementos apontados por Moussa, o Estado é responsável tamanhamente contra esta problemática? Bom, uma proposta concreta é que para esta, por exemplo, questão de termos alternativas, só faltam, eu penso que deve ser para aí 5 km de Panda-Maué, não é? Portanto, não está a se completar e teremos uma alternativa que sai logo de Chissano até Inhambane. É quase 500 quilômetros em que teríamos uma alternativa rumo à estrada. Portanto, eu queria fazer esse apelo ao Ministro das Obras Públicas para que olhe para aquela estrada, porque precisamos de ter a alternativa e ali é barato, só falta um pequeno troço. Mas outra coisa, é que nós não podemos só falar dos cidadãos. Eu até queria elogiar a polícia, desde que houve este acidente, esta semana, é polícia em todas as localidades, praticamente até Inhambane fiz uma viagem e vi que a polícia de trânsito está a tentar fazer o seu papel. Mas nós temos outros problemas, por exemplo, da sinalização. Falou, portanto, o Egídio da circular. Não há refletores naquelas rotundas. E é uma coisa barata, não se percebe. Por que nós vamos ter uma estrada nacional, por exemplo, que não tem refletores, em que em alguns sítios nem só aqueles tracejados? E depois, eu nunca entendi como é possível um buraco ficar 1 mês, 2 meses, um buraco grave, que sabemos que o primeiro carro que ali entrar vai capotar. Portanto, eu penso que também os diretores da ANE ou os administradores deviam ser condenados e criminalizados por deixar buracos que são atentados à vida das pessoas. Portanto, não podemos só olhar para o transportador, o Estado também tem que ser responsabilizado e tem que assumir as suas responsabilidades. Devia ser crime que um diretor, portanto, de obras públicas de um distrito, permitir que na sua zona haja mesmo buracos mortíferos, que nós sabemos, porque este tipo está a ser um assassino. Portanto, é preciso que o governo também tome as suas responsabilidades, para não fazer aquilo que é barato, que é sinalizar, que é colocar refletores. Não se percebe, porque à noite, mas você nem vê onde começa a estrada, onde termina, simplesmente porque alguém não colocou refletores. E isto penso que não é muito caro. Portanto, as outras medidas são aquelas que já foram ditas. Eu preciso dizer que é possível da central, portanto, bloquear um autocarro e não tem custos por aí além. Portanto, penso que podemos começar a trabalhar em conjunto neste sentido. Silveiro Rongani, Egídio Vaz e o professor Ismael Moussa, agradecemos imenso por esta presença no Revista Nacional. Este é um espaço de assessoria, é preciso que haja um debate sobre estes assuntos e por isso nós prometemos. Voltaremos na próxima semana com mais assuntos que marcam a atualidade. Boa noite, passem bem.